Olá, meu nome é Bruno, sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica e vou falar com vocês, vou conversar com vocês hoje sobre neurotransmissão, a parte pós-sináptica. Vocês já devem ter assistido, pré-sináptico, se não assistiram, assistam antes que fica mais fácil, tá? Lembrando que todos os direitos de imagem estão reservados à Universidade Federal de Minas Gerais e estão proibidas quaisquer formas de utilização, como copiar, editar, adicionar e qualquer coisa que não seja para o ensino remoto, tá? Bom, igual eu tinha falado na aula do pré-sináptico, né, para a gente lembrar, e também do sistema nervoso, são duas aulas que eu recomendo assistir antes dessa, obviamente. Nós temos aqui um vaso sanguíneo, né, vamos entender de novo a sinapse, tá? Vamos de novo voltar aqui para a sinapse. Nós temos aqui um vaso sanguíneo e essa célula de cá é uma glia, tá? Isso aqui é um astrócito. E aí esse astrócito, ele recebe toda a glicose, né, para fazer todo o metabolismo aqui, ele mastiga a glicose aqui para entregar tudo certinho aqui, o lactato já pronto para mitocôndria do terminal pré-sináptico já manter sua energia, né, já transformar isso em ATP. Bom, então aqui em amarelo, laranja, nós temos, amarelo não, né, laranja, nós temos aqui o terminal pré-sináptico, tá? E aqui em verde nós temos o terminal pós-sináptico. E aqui no meio, né, temos a fenda sináptica. Lembrando rapidinho, tá? E aí lembrando então que o pré-sináptico, na aula anterior, eu falei, tem as vesículas sinápticas cheias de neurotransmissor, e quando vem um potencial de ação, o potencial de ação caminha pela membrana do terminal pré-sináptico, abre o canal de cálcio, o cálcio entra e faz a vesícula se fundir a membrana do terminal pré-sináptico, que libera o neurotransmissor aqui na fenda sináptica. E agora a gente vai começar a falar do pós-sináptico. E o pós-sináptico tem esses neurotransmissores, esses receptores neurais aqui, e esses receptores neurais eles vão entrar em contato com os neurotransmissores. E lembrando, confusão muito comum entre os alunos, o neurotransmissor não é captado, ele não entra para dentro do terminal pré-sináptico, tá? O que acontece é que ele se liga no receptor, depois volta e é recaptado aqui pelo terminal pré-sináptico ou pelo astrócito. Então, o que acontece aqui é se ligar ao receptor e esse receptor de cá, tá? Seja ele metabotrópico, que eu vou explicar para vocês, ou ele ionotrópico, ele vai transformar essa ligação do neurotransmissor com o receptor em potencial de ação, potencial de membrana, vai despolarizar a membrana, e aí despolarizando a membrana, isso vira um potencial de ação que vai para o próximo neurônio, ok? Então, basicamente, lembrando, é um potencial de ação que é transformado em liberação de neurotransmissor, que se liga no receptor, que é transformado em potencial de ação, ok? Então, vamos lá. O que é bom lembrar antes que nós temos tipos de neurotransmissores de acordo com sua forma, o que ele faz com o potencial de membrana, né, do próximo neurônio, do pós-sináptico. Então, quando o neurotransmissor ele despolariza a membrana, quando ele se liga no receptor de pós-membrana aqui, do pós-sináptico, ele despolariza a membrana desse neurônio de cá, nós chamamos ele de excitatório. Se ele hiperpolariza a membrana do pós-sináptico, ele é considerado inibitório, porque ele vai atrapalhar a despolarização de membrana do neurônio pós-sináptico. O excitatório ele tem essa membrana, que é uma diferença da espessura da membrana assimétrica, enquanto o inibitório ele é simétrico, ok? Bom, nós temos então tipos diferentes de neurotransmissores. Nós temos neurotransmissores que são aminoácidos, são próprios aminoácidos. O GABA é um deles, que é o nosso maior neurotransmissor inibitório. Temos o glutamato, que é o nosso maior neurotransmissor excitatório. Temos a glicina e o aspartato. De aminas, nós temos acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina e histamina. De purinas, nós temos adenosina e trifosfato de adenosina. Tem outros que vão chegando aqui, cada vez mais a gente aprende mais. E tem os moduladores, que são aqueles que modulam a atividade de neurotransmissores. Então, eles modulam a frequência de potencial de ação que acontece com a atividade de neurotransmissores, que são as gastrinas, são os hormônios de neurohipófise, opioides, secretinas, somatostatinas, taxininas e insulinas e alguns gases como o óxido nítrico e o monóxido de carbono, ok? Bom, e aí esses neurotransmissores eles se ligam em receptores específicos dos neurônios. Eles podem ser classificados, na verdade eles são classificados em dois tipos, ionotrópicos
ou metabotrópicos. Tá? Os receptores ionotrópicos, eles são os próprios canais iônicos. O que acontece? O neurotransmissor lá, ele é liberado lá do terminal pré-sináptico, ele vem para a fenda sináptica e ele se liga ao receptor ionotrópico. O receptor ionotrópico, por ele ser o próprio canal iônico, na hora que o neurotransmissor se liga nele, o receptor ionotrópico ele se abre, tá? E na hora que ele se abre, entra íon, seja ele positivo ou negativo, para dentro da membrana do terminal pós-sináptico. Então, ele pode despolarizar a membrana, se ele deixar entrar sódio, ou ele pode hiperpolarizar a membrana, se ele deixar entrar cloreto. Ok? A gente pode ver aqui que as cadeias transmembrânicas deles são grandes, né? São vários terminaizinhos, várias subunidades que formam, então, um poro. Ele circula e faz um poro. No caso do receptor metabotrópico, é um pouquinho diferente. O neurotransmissor se liga no receptor. O receptor é acoplado a uma proteína G. Essa proteína G, na hora que o neurotransmissor se liga no receptor, a proteína G se dissocia e se liga numa adenilatociclase. A adenilatociclase, pelo próprio nome, ele cicla, ele transforma um ATP em AMP cíclico. Existe uma confusão das pessoas acharem que a quebra do ATP aqui vai formar energia. Não vai. O que ele vai fazer é transformar o AMP cíclico, o ATP, em AMP cíclico, que vai se transformar num segundo mensageiro, tá? Numa molécula que é um segundo mensageiro dentro da membrana do terminal pós-sináptico. Tá? O que é interessante, uma característica que eu vou explicar para vocês, mas depois eu vou explicar melhor também, é que o receptor ionotrópico ele é muito rápido. Então, ele não é tão rápido como a sinapse elétrica que vocês viram nas aulas passadas. Mas quando o neurotransmissor se liga no receptor ionotrópico, o próprio receptor ionotrópico ele se abre, já entra canal iônico, já entra íon. Se entra íon, ele já despolariza a membrana. Então, ele se liga, abre e já despolariza a membrana, ou hiperpolariza, dependendo do íon que vai entrar. No caso do receptor metabotrópico, ele se liga e acontece uma cascata bioquímica que vai levar à abertura de canais de sódio ou de potássio, né, ou de cálcio, lá na outra parte da membrana. Então, para abrir esses canais, para levar a despolarização da membrana ou hiperpolarização da membrana, isso demora. Ele tem que ter toda uma cascata bioquímica, né, tem que ter a ativação de uma cascata bioquímica para levar a mudança de potencial de ação na membrana. Então, o metabotrópico ele é mais lento. Por outro lado, o que ele é interessante, ele pode ser mais complexo. Por que ele pode ser mais complexo? Porque tem tipos de vias intracelulares diferentes. Pode ser uma via de intracelular que vai pela AMP cíclico, pode ser uma que vai mais caramba, esqueci o nome da PI3 quinase. Tem vários de acilglicerol, tem várias vias intracelulares diferentes, ok? Uma outra coisa que é interessante em relação a esses receptores metabotrópicos é porque ele acaba fossilando uma proteína que chama CREB, que é fator de transcrição. Então, ele leva, por exemplo, a transcrição de proteínas. Tá? Então, é uma das coisas que é interessante desse receptor metabotrópico. E uma das características mais interessantes dos receptores metabotrópicos é que ele amplifica o sinal. Ou seja, o receptor metabotrópico ele pode ativar essa proteína, que vai ativar duas dessas de cá, que vai formar duas AMP cíclicos, que vai ativar duas PKs. Então, imagina que vai dando um aumento da sinalização, ele vai amplificando essa sinalização. Então, é muito comum receptores metabotrópicos eles amplificarem essa sinalização como receptores que são do olfato, que são metabotrópicos, e eles acabam amplificando o sinal que é de uma molécula do ar que entra em contato com esse receptor metabotrópico, ele ativa toda essa cascata bioquímica para levar à despolarização de membrana dessas células, ok? Então, quando a gente olha receptores ionotrópicos, eles já são os próprios canais iônicos que deixam entrar íons com carga negativa, como o cloreto, ou íons com carga positiva, que é o cálcio e o sódio. Tá? Então, ele pode ser receptor ionotrópico, ele pode ser o próprio, ele pode hiperpolarizar a membrana ou ele pode despolarizar a membrana. Okay? Já os receptores metabotrópicos, eles vão ser positivos ou excitatórios ou inibitórios de acordo com o tipo de proteína G que ele está acoplado. Se ele tiver acoplado à proteína GS,
ele é estimulatório. S é de estimulatório em inglês, tá? Então, ele é estimulatório. Então, ele aumenta a atividade de adenolate ciclase ou de outras vias intracelulares, ok? O tipo I, ele vai inibir a atividade de adenolate ciclase. Então, ele inibe a formação de AMP cíclico. Já o tipo O tem outras atividades. Ele vai para outras vias ainda diferentes do AMP cíclico, que é a de acilglicerol, do PI3 quinase, tá? Então, várias outras vias intracelulares que estão envolvidas com sinalizações também complexas, ok? Então, quando a gente olha o receptor ionotrópico, eles são esses monômeros, eles formam dímeros, tá? Então, eles vão formando, ele tem tem um só, que é esse monômero. Aí esse monômero ele forma dímero, e depois esses dois dímeros eles formam dímeros de dímeros, ou seja, dois, e isso vai formando um poro. E como que isso acontece? Olha só que interessante. Imagina aqui, você está no estado de repouso, tá? Então, a membrana está em estado de repouso. Aqui eu estou vendo um canal, são monômero, 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 ou seja, dímero, dímero, dímero de dímeros, tá? E aqui a abertura está fechadinha, tá? Por isso que não tem mudança aqui do estado da membrana. E aí a gente vê que a estrutura da proteína, aqui é uma região onde liga o neurotransmissor, e essa é a parte transmembrânica que fica fechando o canal. O canal é aqui, ó, no meio, tá bom? Bom, aí o que acontece? Na hora que eu coloco o glutamato se liga nessas estruturas de K, o sítio de ligação do receptor ionotrópico. E aí o que acontece? Essa ligação muda a estrutura da proteína, puxando essa regiãozinha aqui de baixo para cima, empurrando para o lado essa parte de cá, que é a região transmembrânica. Se ela vai puxar para o lado aqui, se ela vai empurrar para o lado, essa região que é o poro desse canal, ele vai abrir, porque ele vai puxar para cá e esse aqui vai puxar para cá. Então, ele abre o canal, aí entra sódio. Se entrou sódio aqui, no caso do glutamato, entrou sódio, despolariza a membrana. Na hora que despolariza a membrana, o neurotransmissor está aqui ainda, mas ele volta a se reorganizar, tá? Para fechar novamente, que é uma fasezinha que ele está desensibilizado. Então ele fecha, e aí aqui fechando novamente não entra mais sódio e o neurotransmissor é desligado. Então o canal, o receptor ionotrópico, ele é o próprio canal. O fato de ligar o neurotransmissor nesse receptor, ele abre o poro e o neurotransmissor, o íon sódio, no caso do receptor glutamatérgico ou no caso do GABAérgico, o íon cloreto, ele acaba entrando na membrana, despolarizando ou hiperpolarizando a membrana, ok? Já falei o que umas 4 vezes, né? Vou parar com isso. Eu não falei isso nos outros vídeos. Então, olha só. Receptores ionotrópicos, eles podem ser excitatórios, no caso do glutamato, que faz entrar o sódio para dentro da membrana, ou inibitório, como o caso do GABA, que faz com que entre o cloreto para dentro da membrana, levando à hiperpolarização da membrana ao invés da despolarização da membrana. Não falei o quê? Como é no caso agora dos receptores metabotrópicos? Receptores metabotrópicos é um pouco diferente. Como eu falei para vocês, eu tenho o receptor aqui, o neurotransmissor se liga no receptor metabotrópico, lembrando aqui metabotrópico, que está acoplado à proteína G. A proteína G ela vai se ligar à adenolate ciclase e a adenolate ciclase transforma ATP, que não vai estar aqui, em AMP cíclico, que são esses círculozinhos de cá, tá bom? Então proteína, receptor, se liga ao neurotransmissor. Quando o neurotransmissor se liga nele, ele desacopla a proteína G, que se liga à adenolate ciclase, então forma AMP cíclico. Okay? E o que é interessante no caso do receptor metabotrópico é que, como eu falei para vocês antes, ele se torna excitatório ou inibitório de acordo com o tipo de proteína G que ele é acoplado. Então, se ele está acoplado à proteína GS, eu vou dar um exemplo aqui de receptores dopaminérgicos, tá? Se o receptor dopaminérgico, D1 e D5 aqui, como exemplo, ele está acoplado à proteína GS, na hora que o neurotransmissor se liga aqui, GS desacopla do receptor metabotrópico, do receptor, acaba ativando a adenolate ciclase, que forma a AMP cíclico. No caso dos receptores dopaminérgicos D2, D3 e D4, se o neurotransmissor se liga neles, eles estão acoplados à proteína GI inibitória, tá? GI que é inibitória, que dissocia desses receptores e acaba inibindo a adenolate ciclase, que atrapalha a formação, então, de AMP cíclico. Então, eu faço pergunta para vocês. Dopamina, eu posso falar que o neurotransmissor dopaminérgico, o neurotransmissor dopamina é excitatório ou inibitório? Eu posso afirmar uma das duas coisas?
Não, depende. Depende se vai ligar no receptor D1 ou D5 ou pode ligar no receptor D2, D3 ou D4. Se o neurotransmissor dopamina se ligar ao D1 ou D5, essa ação, essa interação vai ser excitatória. Se a dopamina ligar no D2, D3, D4, essa interação vai ser inibitória. Então, o neurotransmissor dopaminérgico ele pode ser excitatório ou inibitório dependendo do receptor que ele vai se acoplar. Ok? Por que eu falei ok de novo? Então, o que a gente vê nessas sinalizações é uma coisa dinâmica, em que se ligar no D1, D5 é excitatório, D2, D3, D4 é inibitório, e isso forma toda uma dinâmica de modulação da via do AMP cíclico, que, como eu falei para vocês, a AMP cíclico vai ligar a proteína quinase, que é PKA, que pode ativar fator de transcrição, que vai ativar a transcrição de proteínas. Então, uma sinalização da via metabotrópica pode fazer com que tenha mudança de expressão de proteína, de expressão de produção de genes, ou até mesmo isso aqui pode fazer com que tenha a produção de mais receptores da membrana, de mais proteínas intracelulares que estão envolvidas, por exemplo, em plasticidade sináptica. E como eu falei para vocês, receptores metabotrópicos eles podem ser acoplados a proteínas GS, GI ou até mesmo a proteína que chama GO. E aí, nesse caso, se a proteína está ligada à proteína GO, se o receptor metabotrópico está ligado à proteína GO, essa cascata vai ser diferente. São várias cascatas diferentes. Vou dar um exemplo delas, que é a via da fosfolipase C. Então, o que acontece? A proteína G se liga à fosfolipase C, que forma diacilglicerol e IP3. IP3 faz com que tenha liberação de cálcio intracelular, ou o diacilglicerol leva a atividade da PKC, entendeu? Então, todo esse processo de ativação de vias intracelulares são como se fossem atividades metabólicas, de um metabolismo, de uma cascata metabólica, não de formação de energia, mas de uma cascata de sinalização dentro do neurônio. Por isso que a gente chama de metabotrópico, entendeu? E o que é legal disso, quando a gente vai pensar dessas proteínas, esses receptores, tudo, a gente imagina mais ou menos uma coisa meio caótica, né? Mas não é bem assim. Existe uma proteína que ao longo da evolução ajudou muito a formar essas sinapses, que a gente chama de proteína scaffold. Essas proteínas scaffold, elas formam estruturas se ligando, olha só que interessante, ela liga proteínas, por exemplo, um canal de potássio próximo de um receptor metabotrópico de glutamato, ou o receptor NMDA, que é ionotrópico, próximo de outras proteínas aqui que estão envolvidas na sinalização ou que estão envolvidas na formação da sinapse. Então, isso tudo aqui forma, scaffold, é como se formasse uma rede segurando um monte de proteína, ficando próximas umas das outras, facilitando assim a sinalização, ao invés delas ficarem boiando pela membrana, ok? E o que é outra coisa que é muito interessante nessas vias é que elas se interagem. Olha só, nesse caso de cá, ó, D2, ele é proteína G inibitória, vai inibir a atividade na ciclase. O adrenérgico 2A, que é para o receptor noradrenérgico, ele está acoplado à proteína GS, que vai inibir a atividade, vai ativar a atividade na ciclase. Ou seja, olha a sinalização dopaminérgica interagindo com a sinalização noradrenérgica na mesma célula. Ou o receptor de glutamato, que vai fazer com que tenha toda aquela cascata de acilglicerol, PI3 quinase, que faz com que tenha a liberação de cálcio intracelular, que também ativa a adenosina ciclase. Então, até mesmo receptores metabotrópicos da proteína GO, ou GQ, nesse caso aqui, ela vai levar à ativação de uma via intracelular que vai interagir com a via do AMP cíclico, que está ativado por outros receptores. Até receptor ionotrópico, olha só, NMDA, ele vai deixar a entrada de cálcio, aí cálcio vai interagir aqui também. Então, essas sinalizações metabotrópicas, elas interagem muito e deixam a sinalização neuronal menos tudo ou nada. Ele fica mais analógico, ele pode ser uma sintonia mais fina, deixando mais complexo essa sinalização neuronal, ok? Ok, por que eu estou falando ok toda vez nessa aula? Então, essas vias intracelulares elas são muito complexas. Elas se interagem demais. Reparem que como é complicado. Se eu pegar aqui AKT,
Olha só como é que é, esse receptor vem pela KT, vem esse de cá que vem pela KT. Vamos achar aqui de novo, olha o CREB aqui, ó, olha a PKA ativando o CREB. Então, todas as sinalizações acabam interagindo muito entre si, elas se interagem muito. Então, essas vias intracelulares, imagina só, que cada sinapse metabotrópica tem toda essa interação bioquímica. Agora, imagina só que esse neurônio de cá, cada uma dessas bolinhas vermelhas aqui, é uma sinapse. Então, toda aquela cascata bioquímica que eu mostrei ali antes, dessa interação, está em cada uma dessas bolinhas vermelhas de cá. Ou seja, se eu aumento um pedacinho desse dendrito, olha só, esses pontinhos verdes, como são as sinalizações. Esses aqui são sinapses. Então, imagina só aquela cascata bioquímica toda integrada, agora integrando num dendrito. Isso deixa a sinalização muito complexa, muito difícil. Agora, imagina só, se você tem todas essas cascatas bioquímicas em várias sinapses, os neurônios são todos lotados de sinapses, ou seja, toda essa integração de sinalização. Imagina o quão complexo o quão difícil e quão complexo é compreender o que vai acontecer com esse neurônio com uma atividade neuronal específica, né? Dentro de um circuito neuronal. Olha só, se a gente tem aqui, nesse neurônio aqui, eu tenho uma sinapse excitatória nessa parte de cá e uma sinapse inibitória nessa parte de cá. Se a sinalização excitatória vem aqui e leva a despolarização de membrana, essa despolarização de membrana caminha pelo dendrito até chegar no corpo do neurônio. Então, eu vejo uma leve despolarização de membrana no corpo do neurônio. Tanto é que eu preciso de vários, né? Como eu falei, ou somação temporal ou somação espacial, para levar a atividade, a despolarização, uma forte despolarização de membrana nesse neurônio de cá. Ok? Agora, imagina só, se na mesma hora, não vai ser somação nesse caso, hein? Na mesma hora, esse neurônio despolariza a membrana e esse neurônio hiperpolariza a membrana, porque ele é inibitório, o que acontece? Esse neurônio despolariza a membrana, a despolarização de membrana caminha para cá, mas aí como no mesmo momento eu tenho uma integração entre estimulação e inibição, aqui vai entrar cloreto, cloreto vai hiperpolarizar a membrana, aí aquela despolarização que ia chegar aqui, ó, não chega, porque ele foi inibido pelo neurônio inibitório aqui. Então, nem sempre, quando eu tenho uma ativação de um neurônio, o próximo neurônio, ou seja, o pós-sináptico, ele vai ser ativado. Vai depender do circuito neural, entenderam? Então, sempre tem essas integrações. Não só bioquímica intracelular, mas também entre vários neurônios numa rede neural. Então, os circuitos neurais são muito complexos, são muito interessantes de estudar. Reparem que isso aqui é um giro dentado do hipocampo. E olha só como é que formam, vários neurônios estão se interagindo aqui no giro dentado do hipocampo. Agora, reparem isso aqui, que é o conectoma, que são neurônios mandando projeções para os dois hemisférios. Tá? Reparem só como são essas conexões, são muito fortes. Então, estudar conexões neurais, esses circuitos neurais, é muito interessante, muito importante para entender como emergem os nossos comportamentos. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo de um cérebro de zebrafish, uma larva de zebrafish. Tá? O que acontece nessa larva? Eu tenho essa região aqui que a gente chama de pálio subpálio, que é a partezinha mais frontal da larva do peixe. Aqui ficam os dois olhos do peixe, tá? Da larva do peixe. Essa região aqui a gente chama de teto óptico, eu estou olhando por cima da cabeça da larva, então aqui é o teto óptico. Aqui eu tenho a região cerebelar e aqui eu tenho a medula. Tá? Essa larva, aqui está em vermelho, a ativação de neurônio. Então, eu vejo a ativação desses neurônios de cá, tá bom? Isso aqui é o fundo da placa onde está essa larvinha. Então, essa larvinha está parada, presa, e ela vê esse fundo de cá, que são riscos, são listras. Isso aqui, esse bolinho aqui, quando ela aumenta, é sinal de que a larva está tendo atividade motora, que a cauda está se movendo, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? Toda vez que essa listra anda para trás, ou seja, na hora que a larva sente a listra mexendo, na verdade, ela mexe para frente, tá? Ela mexe para frente. Quando ela sente a listra mexendo para frente, ela tem a sensação de que ela está sendo empurrada para trás. Aí ela vai nadar para compensar aquela ilusão que ela está tendo, que ela está andando para trás. Igual quando a gente anda na praia, que aí a água do mar mexe, a gente cai, sabe? Aquela sensação que a gente está caindo. É a mesma coisa. Eu vou criar uma ilusão para essa larva que ela está sendo empurrada para trás, ok? Aí o que acontece? Na hora que eu empurro ela para trás, na hora que ela observa essa informação visual, vocês vão ver muita atividade aqui do teto óptico dela, tá bom?
Quando ela ativa o teto óptico, vocês vão ver que vai ter uma rápida ativação da região onde tem a formação de memória, a busca da memória, tá? Então ela vai evocar a memória, e também a atividade de tomada de decisão, e aí eu tenho muita ativação do cerebelo e da medula, que tá assim, mexe, tá? Tem que ter ativação motora. Aí vocês vão ver que tem aumento desse círculo de cá. Só que vai chegar um ponto que para, e aí ativa bastante essa região. Essa região está formando novas memórias. Ela está integrando toda a informação sensorial, toda a informação motora que aconteceu com ela, e ela está formando essa memória. Eu fico imaginando, na verdade, tentando imaginar o que essa larva de peixe está pensando nesse momento, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui, ó. Olha só que interessante. Então aqui, vocês estão observando, aqui a ativação, vai mexer, na hora que mexer, ativa visual, ativou o motor, então visual, motor, parou, aqui ó, atividade na região do pálio subpálio, que provavelmente está ativando, formando memórias. De novo visual, motor, vai parar aqui de novo, parou, ativação do parietal, não tem parietal, do pálio subpálio, ok? Então através dessas técnicas a gente consegue entender melhor como é a ativação desses circuitos neurais e como é que leva à emergência dos nossos comportamentos, dos pensamentos, da cognição, tá bom? Aqui eu vou dar um outro exemplo de um experimento com humanos. Nesse caso é muito interessante, a gente acabaram sendo brincando, né, ficando famoso por ser neurônio dos Simpsons, e eu vou explicar por quê. Reparem só. Aqui eu tenho um paciente. Esse paciente tinha um monte de eletrodo no cérebro dele, tá? Vários eletrodos penetrando no cérebro dele. E esse paciente agora, ele vai ser... na verdade, esse paciente era para registrar e saber qual região ia começar a epilepsia. Então, ele ficava o tempo todo lá no quarto dele, com esse tanto de eletrodo no cérebro dele. E aí, na hora que começava a epilepsia, você via em qual eletrodo começava a epilepsia e você sabe aonde vai ser o campo de início da patologia, da atividade anormal do cérebro, do córtex desse paciente, tá bom? E aí o que acontece? Enquanto ele está no quarto esperando, ele está assistindo televisão e quando aparece os Simpsons, um dos eletrodos ativa. E o pessoal ficou muito curioso. Por que será que esse eletrodo específico ativa quando passa Simpsons nesse cara? Então, provavelmente, né? Então a hipótese que a gente tem é que o circuito neural que forma um engrama da memória dos Simpsons foi ativado quando ele assistiu os Simpsons. E aí esse eletrodo, ele detecta essa ativação. E aí foi a pergunta dos cientistas. Será que é só com Simpsons? Vamos fazer um teste? E olha só que interessante. Olha só. Então aqui vai mostrar. Então o que a gente tem aqui, essa é a tela que o paciente está assistindo, tá bom? A tela de televisão que o paciente está assistindo. E aqui eu tenho a atividade desse circuito neural. Na verdade, a atividade do campo de onde esse eletrodo está pegando essa informação. Tá? Vocês vão observar, eu quero que duas coisas que vocês observem, que não dá para ficar falando porque o vídeo é alto, tá bom? Vocês vão observar que aqui a atividade dele é basal, o neurônio não fica em silêncio, ele fica ativando mais pouquinho. E antes dele dar esse pico de ativação, vocês vão ver que a imagem aparece mais ou menos aqui, ó, nessa ponta aqui. Ó. Então a imagem aparece aqui, na hora que a imagem dos Simpsons aparece aqui, ativa o neurônio. Eu quero que vocês entendam isso, a causalidade. Essa imagem aparece, ativa o neurônio. Aí ele ativa, aparece uma outra imagem, esse circuito para de ativar, ele fica parado de ativar, e muda a sequência das imagens, tá? E aí, na hora que muda a sequência das imagens, mostra Simpsons. De novo, vocês vão observar que é antes de ativar esse neurônio. Mostra Simpsons, ativa o neurônio, e aí esse circuito neural vai sendo ativado. Aí depois ele para quando mostra uma outra imagem. Reparem só. Reparem no que eu falei, hein? Hollywood. Everybody comes to Hollywood, got a dream. What's your dream? I have a dream that one day... Welcome to Wall Street and the New York Stock Exchange, the world's largest and surprisingly one of... Hey, Dad! Right on time. Get out of here now. Jump in, Mark. Trust me. I have a dream
For most of the world, this is the symbol of Egypt, the pyramids at Giza. Olha, agora a pergunta dos cientistas, esse grupo que fez essa pesquisa, é o seguinte. Reparem só que legal. A pergunta deles é: essa atividade foi da memória ou de um circuito que, entre aspas, interpreta a informação Simpsons? Tá? Como é que você faria esse teste? Se é memória, eu tenho que lembrar. Então, o que eles pedem para esse paciente? Me conta o que você viu. E aí o paciente agora vai contar o que ele viu. Reparem só que é interessante, que ele vai contando, tá? Ah, eu vi Marilyn Monroe, sei lá, ou Nova York, eu não lembro mais o que ele fala que ele viu. E aí, o que eu acho interessante é a troca da sequência entre ativação e comportamento. No início do vídeo, vocês viram que primeiro mostra o vídeo, aí depois tem atividade de neurônio. Agora, como evocação de memória, ou seja, tem que ver uma coisa interna para expressar o comportamento, primeiro ativa o neurônio, depois aparece a memória. Então, vocês vão observar que ele vai falar Simpsons mais ou menos no segundo pico aqui. Ó. Primeiro, então, ele ativa os neurônios, que são o que formaram a memória dos Simpsons, e aí depois que aparece na mente dele, que é um produto da atividade cerebral, aí aparece, Simpsons. E aí ele vai ativando aqui, ele dá uma risadinha, tal, vocês vão ver. E aí vocês vão ver que na hora que esse circuito para, provavelmente um outro circuito, Michael Jordan, ativa. E aí o outro circuito, quando ele ativa, então imagina uma coisa assim, ó, o circuito do Michael Jordan ativando aqui, nossa senhora, esse neurônio é esquizofrênico. Mas ele ativa aqui, aí esse aqui silencia, tá bom? Aí ele fica em silêncio, tá bom? Vamos lá, vocês vão escutar isso agora. Reparem só. Então, o que vocês viram agora, que é interessante, vocês viram no zebrafish, na larva do zebrafish, como é que o ambiente vai modulando todos aqueles circuitos neurais, e agora vocês viram esse experimento interessante que mostra como é que o ambiente leva à ativação de um circuito neural e como é que a ativação do circuito neural pode levar à evocação de uma memória ou à emergência de um pensamento. Então, essa integração de sinais, gente, ela é realmente muito difícil de estudar, muito complicada de estudar. Nós estamos aprendendo mais e mais e mais, mas essa sinalização, tanto de uma sinalização excitatória como inibitória, ela leva a uma saída mais complexa do que só uma saída linear, tá? Ela tem todo um espectro de atividade neuronal, de circuitos neurais, inclusive que a gente vê no nosso comportamento. Obviamente, você pode perguntar, eu acho que todo mundo já se perguntou uma vez na vida, principalmente quando começa a estudar muito neurociências, mas como, né? Como que todos os nossos comportamentos, como é que essa sequência de comportamentos, como é que essas coisas que a gente chama de consciência, cognição, emoções, como é que eles emergem de puros, entre aspas, atividades neurais? São sistemas muito complexos. E nós sabemos, através da física, e aí é um momento que a neurociência, a parte da biologia começa a entrar mais em contato com os altos níveis de conhecimento físico, da física mesmo, a gente começa a entender sistema complexo auto-organizável.
Eu vou mostrar para vocês um vídeo de um arroz, como é que ele se auto-organiza de acordo com a frequência de uma placa de metal embaixo dele. Reparem só, ó. Reparem como é que ele forma de formas geométricas de acordo com a frequência. Arroz com diferentes formatos, diferentes tamanhos. O que é interessante disso, gente, é porque sistemas auto-organizáveis, eles fazem emergir fenômenos. Como a gente sabe na genética, a interação genética fazem emergir fenômenos que a gente não teria só com um gene só, né? E um exemplo que a física sempre gosta de dar é o caso do checkmate. Eu não jogo xadrez, mas eu sei que checkmate não existe, né? Não existe leis ou regras que aparecem no checkmate. Não tem um tipo de checkmate. Checkmate ele emerge de movimentos diferentes de peças no xadrez, né? Então ele vai movendo peças, de repente checkmate, né? Porque emerge esse fenômeno. Então esses casos de fenômenos emergenciais, eles acontecem na natureza e essas complexidades de comportamentos e cognição no cérebro, dos nossos comportamentos e cognição, eles emergem dessa atividade cerebral juntamente com o ambiente. Lembre-se o seguinte, o cérebro não é o centro do mundo não, tá? Lembre-se que a atividade do cérebro depende do ambiente, depende ao longo do tempo desse ambiente, depende da atividade de microbiota das bactérias do seu intestino, a quantidade de oxigênio que tem no seu sangue, a viroses, sistema imunológico. O sistema nervoso não é isolado do mundo. Ele tem interação com tudo o tempo todo, tá? Mas essas interações que fazem com que tenha emergência, atividades neurais que levam à emergência, então, dessas coisas, desses fenômenos auto-organizados. E quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, eu sugiro ler o livro Freedom in Neurobiology, que é do John Searle, que fala sobre livre-arbítrio. Francis Crick, Astonishing Hypothesis, o Francis Crick mesmo, aquele que um dos que descreveram o DNA, tá? E o Antônio Damasio, O Erro de Descartes. São todos livros bons para começar a neurociências, mas de uma forma mais aprofundada, ok? Não sei porquê, vocês meio com esse ok hoje, tá? Mas eu queria agradecer a vocês, se cuidem, obrigado pela atenção, se cuidem, fiquem em casa. Vocês estão vendo que o vírus tem mais efeitos que só agudos, parece que eles deixam consequências, mesmo naqueles que não foram sintomáticos na parte respiratória, pode ser que deixem consequências neurológicas, metabólicas ao longo da vida. Então, por favor, se cuidem, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.